Fala, Fogão! Quando saiu a informação antes da partida contra o Grêmio de que o Honda mais uma vez não atuaria como titular na equipe do Botafogo em virtude de dor muscular, o que isso gerou de preocupação na torcida do Botafogo? O fato da gente precisar escalar um meio de campo com Guilherme Santos e Renteria na cabeça de área. Ou seja, a gente não só ia trocar os jogadores, como também a formação do meio de campo. Normalmente a gente joga com o Foster à frente da zaga, Caio Alexandre e Honda mais adiantados, o que tem dado uma consistência de troca de passes, de controle de jogo nesse setor muito interessante para o Botafogo. Agora, quando a gente muda, colocando Guilherme Santos e Renteria, que são dois jogadores que não têm essa capacidade técnica de ficar fazendo o jogo circular com qualidade pelo meio de campo, isso simplesmente matou qualquer possibilidade do Botafogo controlar o jogo naquele setor. Justamente um setor muito importante para o time do Grêmio, que se a gente tentasse controlar as ações, poderia tirar o time deles da zona de conforto. Como isso não aconteceu, como a gente colocou dois jogadores que vão ser muito mais pegadores na marcação, o Grêmio pôde ficar muito mais à vontade para fazer o jogo que está habituado a fazer. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Guilherme Santos e Renteria são aqueles caras que têm mais vigor físico, que têm mais pegada na marcação, só que correm errado. Várias vezes você repara que eles chegam atrasados na marcação. Então eles têm muito pique, muita intensidade ali na marcação, porém não são efetivos na hora de desarmar. Porque vira e mexe, eles estão chegando atrasados no cara que vai receber esse passe. Quando o cara recebeu o passe e já passou, é quando eles estão chegando para tentar fazer aquele abafa. Ou seja, tá correndo errado. E se você tem dois jogadores no meio de campo que teoricamente ajudariam o time a ter uma consistência, uma intensidade maior na marcação, só que correm errado, ou seja, correm sem pensar, você acaba não tendo a produtividade que você imagina na parte defensiva. Não é à toa que o Botafogo foi atacado pelo Grêmio e não conseguiu alcançar um bom número de desarmes. Aos 41 minutos do segundo tempo, o Botafogo tinha 6 desarmes apenas. Ou seja, o fato da gente jogar a maior parte do jogo com dois caras na cabeça de área que teoricamente teriam uma marcação mais intensa, não fez a menor diferença. Muito porque eles correm errado, conforme eu disse. E o pior, além de você ter dois caras que não estavam contribuindo na fase defensiva, onde teoricamente eles poderiam entregar mais, na fase ofensiva o Botafogo ficou muito prejudicado. Essa é a mais pura verdade, basta você analisar os números, analisar o jogo e ver o que aconteceu. A gente montar um meio de campo com dois cabeças de área mata o nosso time. Se nessa situação, onde o Foster, o Honda não podem atuar, o Lazzaroni tivesse optado por fazer uma coisa diferente, e aqui eu posso até falar, não é só criticar sem apresentar alguma alternativa. Já que ele está disposto a escalar o Juan, por que não escalar o Juan numa função que ele fazia na base? Porque todo mundo está insistindo com o Juan na ponta, achando que o jogador é veloz. E eu não sei de onde tiraram essa velocidade do Juan, sinceramente. Porque não tem essa velocidade, não é ponta, não tem essa característica de atuar como extremo. Porém, Autuori, Lazzaroni e a própria imprensa esportiva insistem em dizer que o Juan tem essa característica de velocidade, que ele pode atuar por ali. E não pode. Na base, o Juan atuava por dentro. Então por que o Lazzaroni não poderia, por exemplo, tentar colocar um Renteria à frente da zaga, orientando o jogador para que ele não fique dando esses botes malucos igual ele gosta de dar à toa, porque a função dele é proteger a frente da nossa área e dar cobertura para os laterais. Ele não tem necessidade de ficar espetando lá na frente o atacante adversário. O cara que tá com a bola lá no campo de defesa do Grêmio, deixa ele lá. Tá longe do gol do Botafogo. O problema é quando os caras se aproximam da nossa área, justamente onde o Renteria e o Guilherme Santos, no caso, que também estava jogando, deveriam dar o combate. Não precisa ficar espetando tão longe assim da área, porque quando você faz esse movimento, você deixa buraco onde você deveria estar. E você deixa de dar a cobertura para os laterais. Você tinha o Renteria pela direita e você tinha o Guilherme Santos pela esquerda. Teoricamente, os dois laterais tinham uma cobertura. Só que o que a gente viu na prática foi completamente o oposto. Porque o Grêmio conseguiu atacar pelas duas laterais, principalmente em cima do Vitor Luiz, com extrema facilidade. Essa é a grande realidade. Então se a gente pega aqui um meio de campo com Renteria, protegendo a frente da zaga, sem ficar dando essas espetadas malucas que ele gosta de dar, protegendo realmente ali a frente da zaga e dando cobertura para os laterais. Você coloca, por exemplo, o Juan mais centralizado. Caio Alexandre e Juan fazendo esse meio de campo, com o Juan, obviamente, mais avançado. Você manteria uma ideia de jogo que você tem com o Foster e com o Honda no meio de campo. Obviamente com características diferentes,
mas você não mudaria a estrutura do jogo. Alguém que poderia atuar ali, mas que infelizmente está de fora ainda, é o Davi Araújo. Poderia ser Caio Alexandre e Davi Araújo nessa função que eu falei do Juan. E aí lá na do Juan, a gente colocaria um outro jogador ou mudaria essa ideia de ter dois extremos. Se você não tem a confiança nos jogadores que podem fazer essa função, e no banco de reservas você tinha jogador para fazer isso, Lazzaroni, que colocou o Lecaros durante o jogo, poderia ter começado com o garoto, por que não? Se está disposto a utilizar durante a partida, se está disposto a utilizar o Varley durante a partida, por que não pode sair jogando? Não faz sentido você não ter a confiança de colocar um jogador para começar um jogo, mas você confiar nele para mudar uma partida que o Botafogo está perdendo. Se você está disposto a escalar o jogador durante a partida, então ele pode começar nessa função no início. E se ele tivesse de repente feito isso, com o Juan e o Caio Alexandre ali centralizados, e o Renteria ou o Guilherme Santos mesmo na cabeça de área, sendo um único jogador nessa função, conforme é quando joga Foster, Caio Alexandre e Honda, de repente a nossa estrutura de jogo teria sido diferente. A reação do time do Botafogo na partida teria sido diferente. Claro que é tudo o campo da hipótese aqui, mas é interessante observar que quando a gente colocou esses dois jogadores de marcação mais intensa, em tese pelo menos, na cabeça de área, o Botafogo simplesmente matou o seu meio de campo. E isso tem que servir de lição para as próximas partidas, verdade seja dita. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa questão do Botafogo ter optado por jogar com dois cabeças de área que, em tese, seriam mais marcadores, mas que na prática a gente viu, não fez a menor diferença, não é à toa que o Botafogo quase não desarmou nessa partida. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve por gentileza, o botão tá logo aí abaixo. Clica nele e depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, Botafogo!